Ô, gente, por falar no cabuloso, Cruzeiro que finaliza nesta terça-feira a preparação pro duelo de amanhã contra o União Santa Fé pela Copa Sul-Americana. É pra fechar essa campanha melancólica da Raposa na Sul-Americana 2025. E já que a partida não vale porcaria nenhuma, deu a louca no dono do supermercado, meus amigos. Você que é sócio do Cruzeiro, o ingresso tá saindo por apenas R$20. Que isso? R$20. Mais barato que uma cerveja? Muito mais barato do que você comer 2 espetinhos do lado de fora do Ginebra Pampulha. Que isso, hein? É 20 conto então o ingresso. R$20 pra você que é sócio do Cruzeiro. Tem desconto pra comprar ingresso adicional. Só não vai quem não quer pra esse treino de luxo que é o caso antes do jogo do Palmeiras. É por isso que eu deixei essa pergunta aqui no roteiro. Vai colar amanhã no jogo do Real Madrid de Minas Gerais? Eu não gosto de comprar ingressos a R$20 não, né? Você gosta de ganhar, né? É verdade. O famoso boca de MT. Lá na Bahia. Agora falando aí, igual o Portugal, né? Agora falando sério, sem clubismo. Sem clubismo, porque eu não preciso de fazer isso por ninguém. Sem ficar alisando. Há males que vem pro bem. O Cruzeiro sai da Sul-Americana, mas consegue engatar uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. Então, a Sul-Americana virou esse amistoso internacional, igual o Alisson colocou aí no roteiro. Mas o Cruzeiro vai pra cima, eu não sei qual o time provável. Pode ser que ele vai poupar alguém, porque tem um jogo fortíssimo contra o Palmeiras, né, no final de semana. E ali, né, nas cabeças do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá em quarto ou terceiro, porque ontem o Bragantino vence, né? Terceiro ainda. Então o Cruzeiro aí disputando mais 3 pontos no Brasileiro. Então a Sul-Americana, a saída da Sul-Americana realmente foi melancólica, foi um vexame, né, no começo principalmente. Mas depois, como o Leonardo Jardim disse, foi até bom, porque o Cruzeiro agora tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para ter uma sequência melhor e quem sabe buscar alguma coisinha, beliscar alguma coisinha nesses campeonatos aí, que pro Cruzeiro é mais importante agora do que a Sul-Americana, porque a Sul-Americana, tchau, bebê! Já foi. Ô Lélio, sabe o que tá aparecendo do Doutor falando isso? Quando você chama a gatinha pra ir dar um rolê, ela fala assim, não vou querer sair com você não. Aí você fala, não, que bom, né? Ainda bem que ela não foi, senão ia ter que gastar com carro, gasolina. Verdade. Almoço, hotel, ia gastar dinheiro. Economizei, né? Que bom que não deu pra conquistar essa daí. A Sul-Americana. Eu vou falar a verdade com você, Racing. É isso mesmo. Mas no ano passado, quando chegou na final contra o Racing, eu não vi esse desdém com a competição, não, viu, Portuga? Mas aí, Rafa, o jogo ficou maior do que a competição. É como eu falei, sem demérito, sem querer causar confusão, Racing e Cruzeiro, somados os títulos, tinham mais títulos internacionais do que Botafogo e Atlético Mineiro. O Racing não tem mais título que o Atlético não, Portuga. Só pra te lembrar, viu? Não, somados. Somados. Ouça a referência, Lélio. Atlético mais Botafogo não tem mais títulos que Racing mais Cruzeiro. É isso que eu disse. Então, o jogo ficou maior, né, do que a própria competição. Mas, sinceramente, gente, ninguém passa impune errando tanto. O Cruzeiro hoje, a gente tá muito feliz com o posicionamento do time, o jeito que o time tá jogando, posicionamento na tabela do Brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que o planejamento foi todo errado. O Campeonato Mineiro foi péssimo. Nós perdemos a vaga da Libertadores no Campeonato Brasileiro do ano passado. Demoramos para mandar embora o Diniz. Tivemos inúmeras confusões até o time começar a se arrumar com o Leonardo Jardim. Então ninguém erra tanto impunemente. Mas se o preço for a Sul-Americana, eu tô disposto a pagar. É um campeonato que realmente ninguém entra para perder. Não tô menosprezando. Mas se você tiver que abrir mão de algum, que seja Sul-Americana. Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. Tu contar ali 2 Libertadores do Cruzeiro com uma do Racing e tal, tá, beleza. Mas no final das contas, ninguém quer perder a final, né? Agora o que pegou muito, o seu ponto, Portuga. O que pegou muito, Portuga, foi o que o Leonardo Jardim disse depois da eliminação ou do vexame, né? Que
o Cruzeiro teria que estar na Libertadores, não na Sul-Americana. E nós falamos aqui sobre isso, né? Porque, igual ele falou, se era fraco a competição, nós tínhamos que ter ganhado de todo mundo, né? Sim. Então não há desculpa, né? Foi um vexame mesmo, mas ainda bem que o Cruzeiro conseguiu, com o Leonardo Jardim, se recuperar no Brasileiro, e agora a gente dá gosto de assistir o Cruzeiro. Porque há pouco tempo atrás aí, nós tínhamos falado assim, nossa, o que vai acontecer com o Cruzeiro hoje, nesse jogo? Eu discordo, Alfredo. Me dava muito mais gosto de ver aquele Cruzeiro do Vinícius. Eu também acho, hein? Futebol bem praticado. Não é legal? É do meu feitiço, me agrada mais. Eu fico chateado porque eu não assisti o Atlético Corinthians, que eu também queria ter visto. Nossa, você queria torcer pelo seu Corinthians. Você viu o jogo? Você queria torcer Você viu o jogo? Ele falou até do Thales Magno jogando titular. Exatamente. Ele perdeu o horário do jogo do Cruzeiro meio de semana, mas o Corinthians, ele não perde. Não assisti não, mas queria Se ter é moleque, velho, você não perde um jogo. Queria ter visto. Mas não vi. Quando o inimigo tá ruim, a gente quer ver pra dar uma zoada. Gaguejou, perdeu a razão. O nosso rival. Bom, fala aí pra falar. Não, só ia falar que eu tô com saudade daquele Cruzeiro mesmo, porque uma coisa que me entristece muito nessa vida é ver o Totonho feliz, Léo. O Totonho feliz rouba a minha alegria. Eu gosto do Totonho triste, cara. Quando ele chega aqui rindo, eu não gosto. Eu gosto quando ele chega numa humildade, senta lá na sala com o cafezinho dele. E quer falar de família? Quer falar de família? Ele quer falar de outros assuntos. Não, ele pra chegar aqui foi difícil. Com outros papos, né? Com outros papos e tal. Encontrei não sei quem esse final de semana, você tem que ver. Você tem que ver a trabalhar que tá dando limpar o jardim lá de casa. Nossa, comprei uma grama nova pra casa em Macaco. Aquela grama artificial que você sugeriu, gordo, eu vi que era a melhor opção. Repara uma coisa, é só o Cruzeiro perder, o Totonho chega aqui falando com a gente assim, tava pensando em transformar lá em Airbnb. Dá 2 minutos e muda de ideia. Tô pensando em voltar pra Macacos. Ele não decide. O cara não tem decisão nenhuma. Não tem nenhuma. Ó, voltando a falar de Cruzeiro e ingressos, pro jogo de amanhã, essa promoção, porque o jogo não vale absolutamente nada, mas você que tem aí... É tarde o jogo. E é tarde. Lembrando que no último jogo, Gordex, eu acho que foram 9.000 e poucas pessoas. 9.000 e poucos, isso mesmo. Mas a venda de ingressos pro jogo contra o Palmeiras já começou, tá? Já tem postagem do Cruzeiro lá nas redes sociais para você garantir o seu ingresso para esse que é o grande jogo da rodada 11 da Série A do Brasileiro, né? Possibilidades aí de Mineirão cheio, né? Vai ter torcida do Palmeiras? Vai. Peço que eu não reparei. Vai ter? Então, apesar de todas as tretas aí, né? Teremos a presença de torcedores do Palmeiras, sim. Apesar dos casos de violência recentes. Aliás, Rafa. Aliás, Ministério Público, atenção. Muita atenção nesse jogo para que inocentes não tenham problemas nas rodovias, né? Sim. Com esses animais, porque é assim que a gente tem que chamar quem sai de casa para matar o próximo por futebol, por um motivo fútil, tem que chamar de animal, né? Agora, o lado bom, essa promoção do Cruzeiro deveria até ser ampliada, eu acho. Deveria abrir para crianças até 15 anos, mulheres, para entrar no Mineirão, para ver o jogo, porque o torcedor raiz, aquele de pé no chão, aquele que gosta mesmo de futebol, muitos deles nem conhecem o Mineirão, ficam por lá de fora. Então, quando tem uma oportunidade, tem que ir mesmo ver o Mineirão, levar o seu filho, a criança se torna... escolhe o time dessas formas. Então, R$20, parabéns. Mas poderia ser até de graça para criança com mulher, porque é um jogo que não vale nada e dá até um ânimo para quem tá jogando com o campo cheio. Tem que fazer essas promoções mesmo. Parabéns ao Cruzeiro, mas poderia até ser melhor. Da última vez o Portuga falou isso, né? Falou assim, Pedrinho, libera aí, faz o ingresso mais barato, o homem do ônibus.
ir ao Mineirão, tudo. Aí o cara pediu 30, agora baixou pra 20. Agora o Portuga quer fazer promoção o quê? O cara falou assim, quanto que é o ingresso? Ele 20? Não, faz o seguinte, me dá 2 de graça. Ele tá pedindo 2. Eu não tô entendendo. Na primeira vez ele pediu por 20. Daqui a pouco... 30 reais. Ele, Daqui a pouco... 20. Aí fizeram por 20 o Portugal. Paga pro torcedor ir no estádio. Fala, Peruba. Daqui a pouco o Portuga falar, dá um ingresso e um pacote de café que o cara vai. É o contrário. Ó, quem for ao jogo vai ganhar, além do ingresso, vai ganhar um pacote de café. Fala, Portuga. Você sabe que futebol é história também, né? O São Paulo, no ano de 90, ele caiu para a Série B do Campeonato Paulista. Só que aí não tinha um rebaixamento definido e havia no regulamento de 91 que o time que cairia cruzaria nas semifinais com os melhores times da Série A de 91. E o São Paulo jogava no Morumbi quartas-feiras à tarde, terças-feiras à tarde. E além do ingresso, Lélio, o torcedor à época ganhava um sorvete. Eu lembro disso. Você comprava o seu ingresso e ganhava um sorvetinho pra chupar no Morumbi. E se perdesse, o pessoal gritava assim, vai chupando, São Paulo. Chupa essa aí. Chupa essa aí. Ó, por conta dos ingressos a R$20 pra amanhã, o Mineirão informou aqui no grupo da assessoria que o Cruzeiro solicitou o ajuste da previsão de público agora para 15 mil torcedores. E para o jogo contra o Palmeiras, a previsão de público é de 50 mil torcedores. Os ingressos, né? Tem ingresso aqui a partir de R$110. Isso lá no site do Cruzeiro. E tem que ver as condições para quem é sócio do Cruzeiro, né? Deve ter o desconto. E para a torcida do Palmeiras teremos 1.700 ingressos destinados à torcida visitante, ok? E a previsão aí cai para 50 mil, você sabe por quê, né? Pela área de segurança para separação das torcidas. Que era um jogo, inclusive, que era para muito mais. Poderia ter aí 61 mil, 62 mil pessoas. 61 mil pessoas é só quando é torcida única, Totonho. Isso, não tem jeito. Não, tem tudo que fazer bem, o então, cinturão de segurança. mas tudo bem, que seria 55, 57 mil. Eu acho que a gente tinha que estar num momento do futebol brasileiro. Só arrematando. Vai, Portugal. Só arrematando, Rafa, aqui, eu tenho uma informação do Gleidson Gomes aqui no nosso chat, dizendo que quem é sócio compra o ingresso a 20 e tem direito de retirar outro gratuito acompanhante. E que criança até 12 anos não paga nesse jogo de quarta-feira. Tá aí uma oportunidade legal. Parabéns aqui ao Gleidson Gomes que deu essa informação aqui. Aí sim. O Portuga pediu, o Pedrinho atendeu. Isso, hein? Fala, Valas. Eu acho que a gente tinha que ter no futebol brasileiro um sistema de pontuação. Já teve isso em algum momento, alguns sócios torcedores. O cara que vai no Cruzeiro e União Santa Fé amanhã, ele tinha que ter prioridade pra comprar Cruzeiro e Palmeiras. É mesmo, velho. Sabe? É verdade. Sabe quem que tem isso? O Borussia Corinthians é assim, ô Birubiru. No O Corinthians faz isso. Isso. Aí, e no Borussia Dortmund também na Alemanha tem isso. É porque é o cara raizão. Se você não vai aos jogos do Borussia, por exemplo, e não passar o ingresso pra frente, você perde pontos e aí perde algumas prioridades pra compra de ingresso pra jogos que não tem no Season Tinha que Ticket. abrir a fila 2 vezes. Primeiro quem vai comprar ingresso, os que compraram pra Cruzeiro e União. Aí depois abre pro resto dos Entendi, o cara teria uma exclusividade de compra ali. Isso aí. E aumentar o número de torcedores no campo pro jogo de amanhã. Ainda fazia uma via dupla. Agradava o torcedor. É isso aí. Se é bom pra ambas as partes... Celso Muçulmano. Se bem que o canal do Celso Muçulmano agora não pode não, porque eles tocam a música da Disney e arrebenta com ele lá no programa. No canal dele, aí ferra com o Celso Muçulmano. Os chineses, eles são felhas nisso, hein? De 2 de flango e 1 de carne.